Olá, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live pelo Projeto Newton, de Cálculo 1. Essa que é o nosso último encontro de técnicas de integração, né? Semana que vem a gente vai ver aplicação de integração, e aí vai ter o formalismo de limite. Eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente de hoje. Eu vou dar uma revisadinha no conteúdo, né, de integral por partes, que a gente viu na segunda-feira, em frações parciais, que vocês viram na quarta, pelo estudo dirigido. E aí, quando eu retomar a teoria, aí eu falo do questionário de feedback para a gente resolvê-lo, e aí a gente faz mais exercícios. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês, baseado naqueles relatos que vocês fazem no questionário de feedback, né? Que alguns pediram para fazer mais exercício, não sei o quê. Bom, e é muito interessante porque, em consonância, vocês perceberam que o estudo dirigido de quarta foi imenso, né? Foi bem maior, mas ele foi porque não tinha aquela aula já gravada em algum momento pelo Projeto Newton. Então, eu fiz como se fosse a primeira barra única referência de vocês, né? E aí vocês percebem que eu fiz um monte de exercício, por isso que ficou longo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que exercício é para exercitar. E exercita quem precisa aprender. Não somos nem eu, nem o professor Jean que precisamos aprender cálculo 1. Então, é o exercício de vocês, é tarefa de vocês. Hoje nós vamos fazer uma série de exercícios também, já baseado na lista que a gente separou para vocês, da lista de exercícios do livro. Mas fica aí a chamada de atenção que quem precisa exercitar são vocês. E aí corre para o monitor para saber se está ok. Lembrando que no gabarito do livro de vocês, todas as questões ímpares têm resposta. Lembrando também dos livros que tanto eu quanto o professor Jean já indicamos, que é o livro de Cálculo A, da Diva, o livro do Leitold, que é um curso de Cálculo 1, que são, quanto mais referências vocês tiverem de exercícios resolvidos, de exemplos resolvidos, melhor é para o know-how de vocês, para ter um leque maior, né? Então, mas isso, o máximo que eu posso fazer, que o professor Jean podemos fazer, é pegar alguns particulares e tentar resolver com vocês. Mas cada integral é uma integral, né? E assim, o máximo que pode acontecer é a técnica se repetir. Mas como vocês perceberam lá nas frações parciais, para cada cara de integral eu vou ter constantes A, B, C, D e E. Então é isso, não dá para fazer todos os do mundo, assim, né? Isso tem que ser mais tarefinha de vocês. Tá bom? Era mais isso que eu queria chamar a atenção. Vamos lá para o computador agora, que a gente vai começar a fazer a recapitulação do que foi o nosso encontro síncrono de segunda e fazer bastante exercício, tá bom? Bora lá. Bom, nosso encontro de segunda, a gente falou de integração por partes, lembram? E aí, então, e ela vinha de onde? Ela vinha da regra do produto, né? Então, a gente usava a regra do produto para chegar numa relação como essa, e aí a gente fazia uma substituição, né? Chamava U dessa função f de x e dv todo o resto, tá? U dv todo o resto. E aí, quem vai ser v em relação a x é essa integral, né? Integral de g' de x d de x. E quem é du em relação, quem é a derivada de u em relação a x, é f' de x dx. E aí a gente substituía com essa formulinha, né? Então fica integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. E aí então o que acontece? É u vezes v menos a integral de v du, que é aquela setinha que a gente está fazendo, né? E aí, no nosso encontro de segunda-feira, eu deixei 2 exercícios para a gente pensar, que eu falei que eles eram mais trabalhosos, mais laboriosos, e aí, então, a gente vai
antes de fazê-los, vou lá para o questionário de feedback. Dessa parte. Falei que vai ficar um trem de vai lá, vem cá. 2, 3, 4. Bom. Ok. Lá no questionário de feedback. As perguntas. Uma pergunta referente à integração por partes era lá na questão 1. Vamos lá para o quadro 1. Lá na questão 1, você tinha a seguinte igualdade, né? Integral de x, ln de x, dx. Bom, essa daqui, independente da igualdade dada, não é muito difícil perceber que eu vou ter que usar uma integração por partes, né? Porque eu tenho um produto de duas funções, né? E aí, como vocês se lembram lá do LIAT, que a prioridade é para logarítmica, depois inversa, depois algébrica, que na verdade é polinômio, trigonométrica e depois exponencial. Eu tenho a logarítmica, então eu chamo U de ln de x, e todo o resto de dv. E aí, du é 1 sobre x dx, e v é a integral de x dx, que é x ao quadrado sobre 2. E aí fica u vezes v, que é x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos a integral de v du. X ao quadrado sobre 2, vezes 1 sobre x, dx. Esse aqui cancela esse, então me dá a integral de menos meio de x dx, que era exatamente o que a gente tinha aqui, né? Que era exatamente o que a gente tinha. Então, a resposta correta era por partes u igual a ln. A outra que a gente tinha era a integral de y à quinta ln de y dy. Mais uma por partes, né? Produto, né? Mais uma por partes. Produto, u vai ser quem? Logarítmico, e todo o resto vai ser dv. Então, de novo, por partes, fazendo u igual a ln e dv todo o resto. A outra que a gente tinha era a integral de x elevado a 2x dx. Novamente, isso aqui é por partes, né? Um produto de duas funções. Qual que é a prioridade? A última prioridade é exponencial. A prioridade anterior é algébrica, né? Então, eu chamo u de x e todo o resto de dv. E aí, você obtém essa igualdade aí. Tá bom? Com isso, a gente quitava a questão 1. A questão 2 já é do próximo conteúdo, e a questão 3 também. Então, tá bom. Vou botar aqui para o slide. E aí, então, a gente vai fazer agora a integral da secante ao cubo. Espero que vocês tenham tentado. E depois do arco tangente de arco tangente sobre 1 mais 1 sobre x quadrado. Vamos lá? Quadro 2. Exercício 1. Secante ao cubo de x dx. Vem cá comigo. Professora, e agora? Quem que eu chamo de quê aqui? Bom, secante ao cubo é a mesma coisa que secante ao quadrado vezes a secante, né? Ok? Peraí, só um minutinho. E aí, quem que a gente chama de u? Quem que a gente chama de dv? A gente chama de dv quem é mais fácil integrar, né? Porque a integral de secante ao quadrado, eu sei que é a tangente, não é? Porque quando eu derivo a tangente,
me dá secante ao quadrado, não é? Então, integrar isso é a mesma coisa que integrar isso pelo Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, isso aqui é a tangente de x, né? Então, eu vou chamar de U secante de x e dv secante ao quadrado de x dx. Essas maturidades, né, essas sagacidades, vocês adquirem, depois vocês fazem bastante exercício, tá? Mas também aqui você só teria duas possibilidades, né? Ou você chama U de secante ao quadrado e dv todo o resto, ou o contrário, que é o que a gente está fazendo. Então, não tem muita possibilidade aqui. Então, quem é du? Derivada de secante. Quem é a derivada de secante? Secante vezes tangente, certo? Quem não lembra? Dá para fazer rapidinho, né? 1 sobre cosseno de x, derivada disso, derivado do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes o derivado do segundo, mais seno x, sobre o segundo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é a tangente vezes a secante. Beleza. E aí, quem é o dv? Vou jogar para lá para ficar tudo alinhado. O dv, que é todo o resto, né? Secante de x dx. Quem é o v? É a integral de secante ao quadrado. Qual é a função na qual a derivada da secante ao quadrado? Tangente de x. Ok? Ok, e aí como é que fica aqui? U vezes v. Então, fica tangente vezes secante. Menos a integral de v du, tangente ao quadrado vezes secante dx, né? Tangente ao quadrado vezes secante de x dx. Tá? Para não ficar muito sufocado, eu vou chamar aquela tangente, aquela integral ali de um troço e vou resolver num cantinho, tá bom? Chamar isso aqui de asterisco. Então, agora a gente precisa resolver asterisco. Como é que a gente resolve menos a integral da tangente ao quadrado de x, secante de x dx? Vou fazer uma estratégia. Quem é tangente ao quadrado? Lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, o que isso aqui me dá? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado de x, né? Ou seja, tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado menos 1. Então, eu vou substituir aqui, tá bom? Isso aqui eu só recapitulei qualquer igualdade. Beleza? Então, é secante ao quadrado. Então, isso aqui é menos a integral da secante ao quadrado de x menos 1, que multiplica secante de x dx. Ok? E agora? Bom, agora eu consigo, aqui eu volto numa secante ao quadrado e a integral de secante que a gente já sabe fazer, né? A gente viu no nosso encontro de quarta. Então, isso aqui é menos a integral da secante ao cubo de x dx, certo? Menos, mais a integral da secante de x dx. Qual que é a integral da secante? Professora, não lembro. Se você já lembra, você já pode usar. Se você não lembra, você pensa que secante é 1 sobre cosseno de x. Se você chamar u de cosseno x, você vai ter que du é menos seno x dx. E aí, você substitui aqui, fica a integral esse menos aqui. Quem é dx? Isso. Isso, dx aqui. O seno. Isso aqui a gente usa como sendo menos 1
Lembrei, não é esse, né? A da secante é aquela que deu um pouquinho de trabalho, vocês lembram? Vamos aqui para o quadro 3. A integral da secante de x dx é aquela que a gente somou, a gente multiplicou e dividiu por secante mais a tangente, né? Multiplicou e dividiu por isso. Lembra? A gente fez lá na segunda-feira. Certo? E aí, então, a gente chamou esse camarada aqui de U. Isso. Chamou esse camarada aqui de U. Lá na derivada, você resolve isso aqui e fica um du. Então, isso aqui ficava ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais a constante arbitrária k. Então, já usa isso que é para facilitar a sua vida, tá bom? Então, é o que a gente vai usar de cá. Então, como é que vai ficar essa integral? Menos a integral da secante ao cubo de x dx, mais, que é aquilo ali, ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Alright. Bom, isso aqui é o que é estrela. Vou juntar tudo num pacote só, tá bom? Vou apagar esse lado de cá, do quadro 3. Isso aqui foi só para relembrar. Então, o que, que a gente tinha? Que a integral da secante ao cubo de x dx é igual, aqui pelo quadro 2, tangente vezes secante, menos essa integral estrelinha aqui, né? Que é o quê? Menos integral da secante ao cubo de x dx mais ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Certo? Certo. Agora, se eu estou subtraindo de cá, se eu passar para cá somando, eu vou ter duas vezes a integral de secante ao cubo, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou ter que duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx é igual a tangente vezes a secante mais ln do módulo da secante mais a tangente. E aí sim, né? Então, 1/2. Então, o que, que é a integral da secante ao cubo de x dx? É 1/2 de tangente de x, secante de x, mais 1/2 ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais a minha constante arbitrária de integração. Tá bom? Então, tá bom, é isso mesmo. Tá, professor, eu preciso ficar sempre fazendo isso? Não, coração. Se você tiver, a não ser que a gente peça para você mostrar qual que é a integral de secante ao cubo. Senão, você pode usar isso. Tá bom? Mas, enfim. Bora lá para outra, então? O nosso outro exercício era, pelo slide, era a integral do arco tangente sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Opa, passei para frente. Tá bem? Essa é a questão 2 com 2 estrelinhas. Bom, esse exercício aí, eu tirei ele do YouTube mesmo. Eu coloquei exercícios difíceis de integração por partes. Foi bem assim que eu coloquei. Mas vocês vão ver que ele não é tão difícil, não. Tanto é que lá no vídeo ele dá uma outra solução, que eu achei uma que é mais fácil para a gente fazer. Tá bom? Então, é a integral do arco tangente de x sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado dx. Vem cá comigo. Ok. Primeira coisa é arrumar esse denominador, né? Porque 1 mais 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Aqui em cima fica x ao quadrado mais 1, concordam? Então, eu não vou olhar
para esse quociente assim, vou olhar para ele assim. E aí eu tenho uma divisão de quocientes, né? Eu tenho o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, como é que vai ficar essa integral? X ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado vezes o arco tangente de x dx. Concordam comigo? Eu peguei esse camarada aqui, eu arrumei ele, ele fica assim, mas para eu substituir na integral, eu tenho uma divisão de frações, copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá? Beleza. E agora, professora? Produto de funções. Quem vai ser U, quem vai ser DV? Liate no negócio, né? Liate. Logaritmo não temos. Perdão. Inversa temos. Então, a inversa é U. U é igual ao arco tangente de x. E quem é dv? Todo o resto. Certo? Se esse aqui é U, dv é tudo isso. X ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Alright. Alright. Quem é a derivada do arco tangente? 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. Dx. Sim? Sim. Quem é V? Eu não sei fazer isso aí direto, não. Então, eu vou pensar num cantinho e depois eu volto, tá? Quem é V? Meu V é integral. Vou chamar isso aqui de um asterisco. Tirar o liate daqui. Quem é V? X ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Não vou colocar o dx ainda. E aí vem a estratégia. Né? Por que eu disse que esse exercício era mais difícil? Porque ele tem uma jogadinha nele, né? Então, eu vou somar e subtrair 1 em cima. Então, isso aqui fica mais 1 menos 1 dx. Certo? Aí, agora eu vou quebrar, né? Vou quebrar nessa fração menos essa fração, certo? É só lembrar que com número isso vale. Se isso vale com número, vale com função também. Então, isso aqui vai ficar integral de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, menos a integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado. Olha que belezura. Isso aqui é a mesma coisa que integrar 1. Integrar 1 em x é x. E essa daqui é a nossa famigerada arco tangente do argumento, né? Menos arco tangente de x. Certo? Certo. Então, isso aí é V. Então, meu V, x menos arco tangente de x. Então, a gente volta aqui para cima. Então, isso aqui vai ficar U vezes V, ou seja, x arco tangente menos arco tangente ao quadrado, menos a integral de V du. X menos arco tangente sobre 1 mais x quadrado. Ok? Ok. Vamos separar em duas. Vou fazer isso aí, vou chamar isso aí de mais um asteriscozinho, que é para facilitar a nossa vida. Chamar de 1A. Vamos lá para o quadro 2. E essa integral aí, como é que vocês fariam ela? Lá no vídeo, não está faltando nada aí de produto? 1 vezes V menos a integral de V d1. Tá certo. X menos arco tangente, só confirmar aqui. X menos arco tangente, isso mesmo. Olha só que maravilha. Ok. Aqui,
Aqui eu faço, aqui dá para tornar só um U, ao outro fechou. Beleza. Então, vamos resolver essa A no quadro 2. Como é que é a A, né? É integral de x menos arco tangente de x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Eu vou separar essa daqui em duas, porque eu tenho uma subtração, e aí facilita a minha vida, tá? Então, isso aqui vai ser x dx sobre 1 mais x ao quadrado, menos a integral do arco tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Como é que a gente integra essa? Se eu chamar 1 mais x ao quadrado de u, 2x dx é du. E aí eu resolvo essa, né? E essa daqui, se eu chamar arco tangente de x de u, du vai ser exatamente 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, que é o que sobra daqui, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Vou chamar de u barra, só para não confundir. Então, tá bom. Então, quem que é essa? Vou sair dessa e vou para essa. Isso aqui vai ser a integral x dx é du sobre 2. E esse camarada aqui é o que eu chamei de u. Matamos, né? Isso aqui é meio do ln do módulo de u, mas quem é u é 1 mais x ao quadrado. Isso aqui a gente já resolveu. E essa daqui, menos, quem é arco tangente de x, eu chamei de u barra. Quem é dx sobre 1 mais x ao quadrado é exatamente du barra. Ok? Quem é essa integral é menos u ao quadrado sobre 2, certo? Mas quem é u barra ao quadrado sobre 2 é arco tangente de x ao quadrado sobre 2. Sim, hoje a aula está bem mais rápida, porque também eu deixei essas daqui para vocês fazerem antes, tá? Depois, qualquer coisa, vocês voltam mais devagar. Ok. Mas a minha constante arbitrária de integração. E aí, então, essa aqui eu vou jogar lá no pacote, né? Mas eu vou jogar aqui no quadro 3 para não ficar sufocado. Então, vamos lá? Portanto, a integral que a gente tinha, que era arco tangente de x dx sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado, lá pelo quadro 1, como é que ela ficava? Arco tangente vezes de x, né? Vezes x menos arco tangente de x, que daria para juntar se vocês quisessem, mas se não, também não. Menos a integral de a, né? Mas quem é a? Esse camarada aqui, certo? Menos esse camarada, então. Menos meio do ln do módulo de x ao quadrado mais 1, que não precisa de módulo, porque isso é sempre positivo. Muda o sinal, né? Mais meio de arco tangente de x ao quadrado. Mais a minha constante arbitrária de integração. Ai, professora, mas aqui tem um arco tangente ao quadrado, que também tem. Se você quiser juntar, você junta. Se não quiser, também não precisa. Tá bom? E aí, quitamos aquelas duas que a gente tinha deixado no nosso encontro de segunda-feira. Vamos fazer mais algumas do livro? Ihu. Hoje o trem vai ser longo. Tá bom, então fizemos aquelas duas. Eu vou fazer agora o exercício 20 da página 423. E depois eu vou fazer o exercício 24. O exercício 40 a gente já fez em aula, tá?
Vamos lá, letra número 20, página 423. Beleza. A integral é x tangente de x ao quadrado dx. Vai pensando aí um pouquinho enquanto eu tomo uma aguinha aqui. O que é que vocês fariam nessa? Tem um produto por partes, né? Quem eu chamo de U? Liat para a gente reforçar. Liat. Logaritmo não temos, inversa não temos. Algébrica, que é o polinômio, temos. Então, o meu U é igual a x. E todo o resto, quem é o resto? Tangente ao quadrado de x dx é o dv. Tá bem? Tá bem. Então, quem é du? É dx. Quem é v? Eu não sei de cabeça, não. Não sei de cabeça, não. E aí, como é que a gente faz? Integra ela no cantinho, né? Integral de tangente de x ao quadrado dx. Como é que a gente faz isso? Poxa, eu queria ter um chat aqui para nós conversar. Não está tendo, né, professora? Não está tendo. Como que a gente faz com essa? Bom, eu vou olhar para a secante, não vou olhar para a tangente. Então, quem é a tangente ao quadrado? É a integral da secante ao quadrado de x menos 1 dx, concordam? Integral da secante ao quadrado a gente sabe, né? Que a derivada, porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, essa integral aqui me dá a tangente de x. Integral de 1 em relação a x, menos x. Tá? Quer fazer mais devagar? Separa essa daqui dx, separa essa daqui dx. Mas a integral de secante ao quadrado é a tangente, né? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Fechou. Então, esse aí é v. Então, meu v é igual tangente menos x. Alright? Alright. E agora, como é que a gente substitui? U vezes v, x que multiplica tangente de x menos x, v, menos a integral de v du. Menos a integral de v du. Quem é a integral da tangente? A gente já fez em sala, né? Lembra que a gente fez na segunda-feira? Quem é a integral da tangente? Para quem não lembra, eu chamei tangente de seno de x sobre cosseno de x, dx. Chamei esse camarada aqui de u. Esse aqui vai me dar menos du. U igual a cosseno de x, que era o que eu estava tentando fazer para secante para secante, né? Esse aqui é menos seno de x dx. Então, seno de x dx é menos du. Cosseno de x é u. Então, isso aqui é menos ln do módulo do cosseno de x, né? Mais k. Certo? Vou usar isso, então. Não precisa nem fazer. A gente já fez. Essa daqui é x tangente. Mas, de novo, gente, se vocês não se lembram, pode fazer num cantinho assim. Faz um balãozinho na prova. Deixa lá, bonitinho. Tá bom? Não precisa ficar lembrando de tudo, não. Isso aqui é só porque a gente já fez em aula. Então, esse aqui é x tangente menos x ao quadrado menos
Qual que é a integral da tangente? Menos ln do cosseno. Com esse menos vira mais ln do módulo do cosseno de x. Ups. Mais x dx, mais x ao quadrado sobre 2, mais a minha constante arbitrária de integração. Certo? Certo. Professora, foi rápido pra caramba. É, eu suspeito. Vou fazer um pouquinho mais devagar. Aqui, vou só copiar. X que multiplica a tangente de x menos x, tá? Menos a integral da tangente de x dx, mais a integral de x dx. Agora, acho que ficou mais confortável, né? Então, isso aqui é x, tangente de x, menos x ao quadrado, menos, qual que é a integral da tangente? Menos ln do módulo cosseno, então com esse menos aqui vira mais, ln do módulo do cosseno de x. Mais, qual que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2, mais k. Quer juntar esse com esse? Pode juntar, não quer também, tá tudo ótimo, pode deixar assim. Vamos para mais um? O próximo exercício que eu separei para vocês foi o exercício 24. Ele é uma integral definida. Legal. Vamos aqui para o quadro 2. Esse é o exercício 24. Da página 423 também. Qual que é? É uma integral definida no intervalo 0,1 de x ao quadrado mais e elevado a menos x, mais 1, vezes e elevado a menos x dx. Assim, pode ser que tenha um outro jeito mais simples de se fazer, mas eu vou separar isso aí em duas integrais, tá? Pode ser até que se chamasse x ao quadrado mais 1 de alguma coisa aí, facilitasse a vida, mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que, sei lá, eu acho que fica mais legível. Tá bom? Mas, de novo, essa é uma possibilidade. A que eu vou fazer é uma possibilidade. Então, isso aqui é a integral de 0 até 1. Vou distribuir esse camarada. Então, fica x ao quadrado elevado a menos x dx, mais a integral de e elevado a menos x dx, 0 até 1 também. Essa daqui, nossa, está gritando para ser uma por partes. E essa daqui é uma substituição simples, né? Porque aqui eu tenho uma composta, então se eu chamar menos x aqui de u, eu já resolvo esse problema. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa daqui, fazer ela num cantinho, depois eu junto todo mundo. Então, como é que eu integro essa aqui que eu chamei? De 0 até 1, x ao quadrado elevado a menos x dx. Produto de funções, integral por partes. Quem é u, quem é o resto? Liat, né? Exponencial é a última prioridade, a algébrica é primeira. Essa daqui é a algébrica. Então, como é que fica isso? Se eu chamo u de x ao quadrado, dv é todo o resto, ou seja, e elevado a menos x dx. Que é depois a mesma integral que a gente vai precisar lá, né? E o meu du, 2x dx. Quem é o v? Se eu chamo, quem já quer fazer direto, pode fazer direto, não tem problema. Mas o v é a integral de e elevado a menos x dx. Se eu chamo de u barra menos x,
du barra é igual a menos dx, certo? Então, isso aqui fica integral de e elevado a u barra, quem é dx, menos du barra. Integral de e elevado a u barra é e elevado a u barra, então isso aqui fica menos e elevado a menos x mais k. Fiz aí meio cambaleando, mas é porque ela é uma integral mais simples, tá? Ou então, era só pensar qual que é a função na qual a derivada dá isso. Se eu tenho esse menos aqui, eu tenho que colocar um menos lá, né? Porque a integral de e elevado a x é e elevado a x. Se eu tenho um menos lá, quando eu usar a regra da cadeia, vai aparecer um menos de k, né? Então, é esse menos que aparece de k, tá bom? Então, meu v é menos e elevado a menos x. Alright. Então, agora vamos lá. Como é que fica? U vezes v, que é menos x ao quadrado elevado a menos x. É uma integral definida aqui, então é uma integral definida aqui também, certo? Menos a integral de 0 até u de v du, né? Quem é v du? Menos e elevado a menos x, com esse menos fica mais. Du 2x dx. 2x dx. Tá bem? Então, tá bem. Aqui eu tenho que fazer mais uma por partes, né? Isto mesmo, people. Então, tá bom. Essa daqui, se vocês já quiserem substituir, pode. Eu não vou substituir ainda, que eu vou fazer isso só numa cacetada toda no fim, tá bom? Como é que ficaria essa integração por partes? Esse 2, estou jogando ele para fora. Posso chamar ela de um certo b e resolver num canto? Talvez seja até mais interessante. Vamos lá para o quadro 3. Quem é a integral b que a gente quer resolver? Integral b é 2 vezes a integral definida de 0 até 1 de x e elevado a menos x dx. O que é uma coisa que vocês estão entendendo aqui? Olha, saca aqui comigo no quadro 2. No quadro 2, a gente tinha uma potência 2, né? Em e elevado a menos x, que diminuiu para uma potência 1. Professora, então quer dizer que se eu tiver um x ao cubo aqui, provavelmente eu vou ter que cair para o x quadrado, depois eu caio para x e depois eu consigo resolver a integral livrinha? Sim, é isso mesmo que vai acontecer. Tá bom? Então, tá bom. Então, vai indicar. Quem é que eu chamo de U? A aritmética. U é x, todo o resto é dv. Quem é du? É dx. Quem é v? É menos e elevado a menos x. A gente já fez um catetel de vezes. Então, isso aqui é 2 vezes quem? U vezes v, menos x e elevado a menos x, menos a integral de v du. Esse menos com menos da fórmula fica mais. Aqui eu esqueci que é variando de 0 até 1. V, esse menos v com esse menos vira mais, e elevado a menos x, du, que é dx. Caímos de novo naquela, olha só que beleza. Então, isso aqui é menos 2 vezes e elevado a menos x vezes x. Vou mudar essa ordem aqui que está feio. Elevado a menos x variando de 0 até 1. Mais 2 vezes, quem é essa integral? Menos e elevado a menos x, variando de 0 até 1. Tá bom? Né? Essa daqui é a que a gente está careca de fazer, ela, que é essa. Beleza, agora vamos lá para o quadro 2 e juntar com esse camarada. Essa b a gente acabou de fazer lá no quadro 3, que era, então fica assim, menos x ao quadrado,
e elevado a menos x, mais essa b aqui, que é exatamente... Ai, tinha um 4 aqui ou não? 2x... Ah, isso aqui estava sobrando, né? Eu tinha tirado ele. Tá certo, tinha passado para lá. Tá, quem é essa b? O quadro 3 me disse que ele é menos 2 vezes x elevado a menos x, menos 2 vezes e elevado a menos x. Tudo isso aqui variando de 0 até 1, certo? Tá vendo? Que depois eu queria fazer tudo de uma vez só. Aí agora, esse resultado aqui do A, a gente joga aqui nesse de cima. E de novo tem aquela integral. Então, isso aqui fica Virgem Santa. Menos x ao quadrado e elevado a menos x. Menos 2 vezes x e elevado a menos x. Menos 2 vezes e elevado a menos x, certo? Quem é essa integral? Menos e elevado a menos x, variando de 0 até 1. Belezinha? Belezinha. Difícil não é, né, gente? Só é longo, mas difícil não é. O que a gente faz, então? Teorema fundamental do cálculo, avalia no de cima menos o de baixo. Quando eu avaliar no de cima, aqui vai aparecer menos 1 ao quadrado elevado a menos 1. Então, fica menos e elevado a menos 1. Menos 2 vezes e elevado a menos 1. Menos 2 vezes e elevado a menos 1. Menos e elevado a menos 1. Professora, daria para juntar, colocar o e elevado a menos x em evidência? Dá. Estou com preguiça de fazer isso. Aí a gente vem com menos, né, do teorema fundamental do cálculo, e avalia no de baixo. No 0, 0 aqui foi embora, 0 aqui foi embora, fica menos 2. O que é e elevado a 0? É 1, menos 2, está aqui. Menos e elevado a 0 é 1. Certo? Certo. Agora dá para juntar, né? E elevado a menos 1. Aqui eu tenho menos 1, menos 3, menos 5, menos 6, né? Menos 6, certo? Certo. E aqui eu tenho menos 3 com esse menos mais 3. E é isso. Esse é o valor. Tá ótimo. Tá ótimo. De novo, não é que são integrais sofisticadas. Não teve nada que muito difícil. Mas é recorrente, tá bom? Então, tá bom. O próximo exercício que eu separei para vocês, 24, pronto, acabou. 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 E agora? E agora, lembrar de vocês que o exercício 40 a gente fez em aula também, tá bom? Dessa parte ainda de integração por partes. Agora vamos para o que... Falando bem rápido, né? Eu prometo que eu vou dar uma segurada agora nas frações parciais. O nosso conteúdo de quarta-feira do estudo dirigido foi frações parciais, tá? Em frações parciais, o que a gente quer fazer? A gente quer integrar funções dessa forma aqui. P de x sobre Q de x. Tá bom? E aí a gente separa em 4 casos, porque vai depender da fatoração do polinômio daqui de baixo. Ok? E aí a gente tem um resultado muito bonitinho de álgebra, que aí chama o teorema fundamental da álgebra, que nos garante que polinômios com coeficientes reais, que é o nosso universo, eles sempre são fatorados em produtos de ou lineares ou, no máximo, quadráticos, né? Então, se eu tiver grau 1, não tenho que fatorar. Perdão. Se eu tenho grau 2, usa Bhaskara, e aí vai ter produto de ou um linear de potência 2, ou vai ser ele mesmo, ou vai ser duas raízes distintas.
E se for de grau 3, eu consigo reduzir. Na pior das hipóteses, com um de grau 2 e um de grau 1. Tá? Então, quer dizer, essa ladainha para dizer que no máximo Q de x vai envolver grau 1 ou grau 2. Claro que pode ter as suas potências, né? Mas no máximo grau 1, grau 2. Grau 1 é linear, ok, a gente sabe resolver. E grau 2, Bhaskara, tá bom? Então, no caso que é o caso 1, que é quando o Q de x possui fatores lineares sem repetições, como que fica meu polinômio? Ele fica uma constante sobre x menos a1, onde o a1 e o a2 e o an são n raízes, né, do polinômio. Então, fica constantes sobre aquilo lá, tá bom? Vou fazer um exercício particular disso. E aí, para o caso 2, a gente faz um exercício também. Para o caso 3, a gente faz um também. Para o exercício 4 também. Tá bom? E é isso. Então, é isso. Aí, antes de fazer esse exercício, eu vou comentar com vocês o formulário de feedback. Que é das outras questões, né? Então, eu vou lá para um... Vou ficar aqui no quadro 3 mesmo, para facilitar a minha vida. Tá. Aí, a nossa questão 2, eu dei para vocês uma integral e dei a resolução dela, né? Olha só, ao longo da live já teve mais gente que resolveu o formulário de feedback. Questão 2, né? Feedback. Questão 2. O que era a questão 2? Era para analisar se a questão era correta ou não. Era cosseno de x sobre seno ao quadrado de x mais seno de x mais 1 dx. Essa aí era mole, mole, fácil, fácil, né? Porque a primeira coisa que a gente faz, vocês poderiam até tentar pensar em menos 6. Vocês até poderiam tentar pensar em já tentar fazer por partes, tal, frações parciais, tal. Mas é de se esperar, né, que primeiro se faça uma substituição para aqui ficar um polinômio no qual a gente sabe separar as raízes, né, fazer produto de raízes. Então, a sugestão de fato era chamar u de seno, e aí cosseno x dx vai ser du, que está aqui em cima, e aí eu saio de x e vou para u. E aí eu passo a ter um polinômio em u. E uma vez que eu tenho um polinômio em u, aí eu sei fatorar esse polinômio, né? Que então, quando você faz essa mudança de u para seno de x dx, seno de x, perdão, du fica cosseno de x dx. E aí, então, eu saio de x e vou para u. Cosseno de x dx é du. Seno ao quadrado e seno eu chamei de u. Opa. Certo? E aí sim, aí agora eu sei integrar com as nossas técnicas, né? Então, a primeira coisa a fazer era fatorar esse polinômio, né? Bhaskara nele, você tem quem são as raízes de Boassa, e aí você usa a técnica a qual lhe é mais conveniente. Então, de fato, essa questão aqui estava correta. Era verdadeira. Bom, isso. Tá, e a questão 3, ele fala assim, olha, julgue os itens porque eu quero as funções em expressão de frações parciais. Sempre que a gente está falando de colocar uma função racional de maneira geral, né, que é identificar aquele A, B, C, tá, eu quero ela na maneira mais geral possível mesmo. Então, como é que a gente faria, por exemplo, com
Vamos fazer cada um deles, porque eu acho que vale a pena fazer. Né? Porque aqui ele não pedia para integrar, ele pedia só para colocar de maneira geral. Né? Então, a questão 3... No item 1, eu tinha o polinômio x ao quadrado menos 3x mais 8 sobre x à quarta mais 10x ao quadrado mais 25. Primeira coisa a gente pensar aí é o seguinte. O grau do de cima é menor que o grau de baixo. Então, eu não preciso usar o algoritmo de Euclides aqui para simplificar. Mas eu preciso fatorar esse polinômio. Tá? Qual que é uma sugestão, já que o grau aqui é a quarta? X à quarta mais 10x ao quadrado mais 25 igual a 0, né? Porque eu quero achar essa raiz. Se eu chamar de y x ao quadrado, eu vou sair de x e vou para y, né? E aí, como é que ficaria essa minha equação? Ficaria y ao quadrado mais 10y mais 25 igual a 0. Essa daqui eu sei resolver em Bhaskara, né? Essa aqui eu sei resolver. Vou fazer soma e produto só para facilitar a nossa vida. A soma seria menos 10, o produto seria 25. Quais são os dois números no qual somados dá 10 e produto dá 25? 5, 5, né? Mas o produto é positivo e a soma é negativa, então menos, menos. Então, eu tenho uma raiz com multiplicidade 2, certo? Eu tenho menos 1 como sendo uma raiz com multiplicidade 2. Então, esse polinômio aqui, ele é a mesma coisa que eu escrever ele como sendo y mais 5 ao quadrado. Concordam? Isso. E aí, mas eu quero em x. Como é que fica, então, esse polinômio? Fica x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Belezinha? Belezinha. Então, isso aqui fica. Ainda não estou fazendo nada. Menos 3x mais 8. Aqui fica x ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aí sim, esse caso aqui era o quarto caso, né? Em que eu tinha um polinômio que não era mais decomponível nos reais, certo? Que eu não consigo fatorar mais ele nos reais. E com multiplicidade, né? Ou seja, ele não é linear. Então, como é que dizia que era a fatoração disso? Eu pegava do maior grau. E aí, se aqui é potência, se aqui tem potência 2, ali em cima fica linear. E aí eu vou diminuindo até acabar com 1 grau, né? Concorda? Era isso. Agora, um troço. Ah, professora, mas o A e o B estão trocados. Isso é o que menos importa, tá? Então, essa questão aí, ela era... Deixa-me ver. O que é que estava lá? Opa. Ela era verdadeira. Isso mesmo. Lá no nosso negócio estava assim, ó. Mas tanto faz, né? A, B, B, enfim. Quando você for resolver, você vai entender A e B em função desses quocientes. E aí, tá tudo bem. Alright. A terceira é boa também. A segunda fração, vou fazer de cá também. A segunda era o quê? 2x mais 5 sobre x ao cubo mais x quadrado. Acho que era isso mesmo.
menos 2x² aqui embaixo. Essa aqui era a 2. De novo, tem que fatorar esse belezinha, né? Bom, x² menos 2x², isso aqui igual a 0. Bom, eu sei que 0 tem multiplicidade 2 aqui, né? Que é o que equivale a colocar o x² em evidência, certo? Lembra lá do nosso pré-cálculo que a gente falou de fatorar polinômio? Por isso que a gente brincava de fatorar polinômio. Aqui, então, para dar x² sobra x. Aqui, para dar menos 2x², sobra menos 2. Então, eu tenho 0 como sendo de multiplicidade 2. É linear, né? Que é x menos 0 é linear, mas tem multiplicidade. Então, ele vai entrar no segundo caso lá das frações parciais. Então, como é que ficava? Para eu quebrar, vou copiar aqui, x² vezes x menos 2. Para eu quebrar isso daqui, na parte de x menos 2, basta colocar uma constante, que esse aqui entra no primeiro caso de frações parciais. Para a parte que é um polinômio linear, mas com multiplicidade, que é o segundo caso, como é que a gente faz? Coloca b de x mais c sobre x². Ou seja, eu vou aumentando até a potência, mas com constante aqui em cima, né? Porque ele é linear. Se ele tivesse multiplicidade, é aquele caso que a gente fez agora. A menos de A, B e C, a decomposição era essa, tá? E aí, como é que estava lá? Lá estava um A sobre X, ok, uma constante sobre X, beleza. Um BX mais C sobre x², errado, né? Que aqui eu só tenho uma constante. E uma outra constante sobre x menos 2. Estava certo também. Tá? Então, a questão aí era falsa. E o 3.3, que eu tinha falado no nosso encontro, sim, encontro assíncrono, que a gente só ia usar quando o grau do de cima era menor ou igual, menor que o grau do de baixo, né? E aí, de propósito, eu peguei uma como sendo o de cima maior que o de baixo. E aí, como é que ficava? x² menos 2x² mais 7 sobre x² mais x. Se o grau do de cima é maior ou igual ao grau do de baixo, a gente vai usar o algoritmo de Euclides para diminuir essa potência, né? Como é que é o algoritmo de Euclides? Que a gente fazia para número. Para número, sei lá, 7 dividido por 3. 2 vezes 3, 6, sobra 1 no resto, né? Então, eu consigo escrever 7 como sendo 3 vezes 2 mais 1. Mas se eu quero dividido por 3, é dividido por 3 e é dividido por 3. Opa! Então, eu vou ter que 7/3 é igual a esse aqui, vai embora que esse aqui é 2 mais 1/3. Certo? Algoritmo de Euclides para números. A gente vai fazer isso para polinômio, é a mesma coisa. Lá no pré-cálculo também a gente fez isso. Mais 0x³ menos 2x² mais 7 dividido por x³ mais x. Ok? O que falta com x³ para dar x²? X. X vezes x², x². Para dar x², né? Aqui muda de sinal, então é menos x². Tem mais gente para operar aqui? Tem, x, né?
que dá mais x ao quadrado, muda de sinal, menos x ao quadrado. Opa. Menos x ao quadrado. Então, como é que fica isso? Esse aqui, Beijão falou, valeu. Tem o 0x ao cubo que não vai interferir em nada. Menos 2 com menos 1, menos 3x ao quadrado. Abaixo que sobra? 7. Quem é que eu preciso operar por x ao cubo para dar x ao quadrado? Tem mais nada para fazer, né? Então, isso quer dizer que o x à quarta menos 2x quadrado mais 7 é escrito como um produto de x vezes x ao cubo mais x, mais esse polinômio, que é menos 3x ao quadrado mais 7. Ou seja, se eu dividir todo mundo por x ao cubo mais 3, mais x, perdão, esse x ao cubo mais x vai embora, e aqui aparece um x ao cubo mais x, ok? Então, esse camarada aqui eu posso escrever assim. Essa fração aqui eu preciso fatorar ela aqui embaixo, né? O quociente dela eu preciso fatorar. Para escrever de termos gerais, né? Então, como é que ficava aqui? Em termos gerais, o que é que vai ser essa variável x? Vai ser da forma ax mais b, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, vamos fatorar o que é isso. Então, esse camarada, ele é menos 3x ao quadrado mais 7 sobre x ao cubo mais x. Então, esse camarada, em termos gerais, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Se eu coloco x, aqui fica x ao quadrado mais 1. Ok? Então, aqui eu tenho multiplicidade de um linear e um quadrático. Então, como é que ficaria isso? Na parte linear, a sobre x. Na parte quadrática, um certo bx mais c sobre x ao quadrado mais 1. Mas eu tenho esse camarada aqui que é um linear, mas eu quero colocar ele de maneira geral. Então, ele é um certo dx mais e. Tá? E aí, quando eu fizer essa igualdade disso daqui para isso daqui, eu identifico A, B, C, D e E. Tá bom? Então, independente da letrinha que eu coloquei em cima, essa questão estava verdadeira, né? Então, é A sobre x, bx sobre x quadrado mais 1, isso aí. Então, era verdadeira. E aí, a gente mata o feedback. A gente vai fazer o quê? Mais exercício agora. Só de frações parciais. Vou fazer uma de cada um. Fazer um do caso 1, um do caso 2, um do caso 3, um do caso 4. Então, bora lá. Lá para o quadro 1. O exercício é o 10 da página 445. Exercício 10, página 445. Alright. Qual que é o exercício? Ele pede para integrar dt sobre t mais 4. Nossa, 4 horroroso. T mais 4, t menos 1. Deixar isso aqui ali, tomar uma aguinha. Esse aí cai um caso perfeito do primeiro, né? Porque eu tenho polinômio já decomposto, olha só que maravilha. Ele já está decomposto, é um produto de duas raízes diferentes, ou seja, não tem nenhuma multiplicidade. E o polinômio já está inteirinho fatorado, né? É tudo linear. Então, tá bom.
Então, o que dizia o caso 1? Ele falava para a gente escrever a nossa fração, que era t mais 4 vezes t menos 1, como sendo a parte linear sem repetição, fica uma constante em cima. A parte linear sem repetição, fica uma outra constante em cima. E aí, agora é resolver isso em A e B, né? E igualar depois as funções. Então, bora lá? Então, como é que eu somo essas frações? Bom, aqui, tirar o menino daqui de baixo é só o produto entre eles, né? T mais 4, T menos 1. Esse produto dividido por isso, sobra só isso. Então, fica A vezes T menos 1. Mas esse produto dividido por esse, fica só esse. Então, fica B vezes T mais 4. Bom, e aí agora a gente dá aquela isoladinha nas variáveis, né? Em T, o que eu tenho? Tenho A mais B. Em número, o que eu tenho? Menos A mais 4B. Sobre T mais 4, T menos 1. Beleza? Então, agora vamos igualar essas duas frações, né? Embaixo já está igual, então eu preciso igualar a parte de cima. Multiplicando por t, não tenho ninguém aqui. Então, a constante, né, o coeficiente a mais b tem que ser 0. De constante, eu tenho 4b menos 1. O que eu tenho de constante aqui? 1. Então, 4b menos 1, 4b menos a, tem que ser igual a 1. Olha só que legal, eu tenho um sisteminha linear em duas variáveis a e b, com duas equações. A álgebra linear nos diz que isso daqui, ou lá do ensino médio mesmo, a gente já via isso, existe uma única solução para isso. Como é que você vai resolver? Do jeito que você quiser. Eu tenho um jeitinho preferido aqui, nesse caso. Eu vou chamar de b igual a menos a, ou senão eu podia fazer essa mais essa, né? Fica até mais legal. Se eu fizer essa mais essa, o a vai embora com menos a. Certo? Então, vai ficar b mais 4b, 5b. 0 mais 1, 1. Então, quem é b? 1/5. Aí, eu vou lá na minha equaçãozinha 1. Eu tiro que o a é igual a menos b. Mas quem é menos b é menos 1 sobre 15, sobre 5. Pronto, fechou. E aí, como é que fica? Se eu quero integrar isso, é equivalente a integrar isso, né? Então, como é que integra isso? É a mesma coisa que se eu fizer, quem é a? O a é menos 1/5 dt sobre t mais 4, né? Mais a integral de quem é b? Menos 1/5. Opa! Não, b é 1/5 dt sobre t menos 1. Bom, essa daqui é bem simprona, né? Essa constante aqui sai para fora. Se você faz uma substituição simples de t mais 4, chama isso de u. O du vai dar dt. E aí, então, você vai ter que, essa integral aqui é menos 1/5 do ln do módulo de t mais 4. E a mesma coisa de cá, né? Mais 1/5 da ln do módulo de t menos 1, mais k. Vou fazer só uma dessas rapidinha, só para vocês relembrarem. Aquela ali, né, tipo, 1 sobre 5 integral de dt sobre t menos 1. A estratégia é, chama esse camarada aqui de u. Quem vai ser du é dt. Então, isso aqui fica como 1/5 da integral. Quem é dt? Du. Quem é t menos 1 é 1. De boa, né?
Então, esse aqui é 1/5 de ln do módulo de U. Mas quem é U? T menos 1. Tá bem? Viram que aos poucos o troço fica mais fluido, né? E tem que ser. Bom, então esse aí era um dos exercícios que eu queria fazer com vocês. E esse é um exercício relacionado ao caso 1. Vem cá comigo para o caso 2, para o slide. O caso 2, que a gente já falou aqui nessa live, mas não custa nada recapitular de maneira técnica, é quando o meu q de x, que é o polinômio lá de baixo da minha função racional, possui fatores lineares, mas que se repetem. Então, é o que eu falei que tem multiplicidade, né? Então, se uma raiz, por exemplo, tem multiplicidade 2, então vai ser x menos esse a1 ao quadrado, e um bzinho lá em cima, um czinho lá em cima, x menos a1. E aí, o que sobra dessa fatoração, tá bom? O exemplo que eu separei para vocês, vamos lá para o quadro 2. O exercício que eu separei para fazer com vocês é o exercício 445, tá certo? É o exercício 19, da mesma página, né? 445. E a integral é a seguinte. Não é definida. É a integral de x mais 1 ao quadrado, x ao quadrado mais 1, sobre x menos 3, x menos 2 ao quadrado, dx. Massa. O grau do de cima é estritamente menor que o grau do de baixo, né? Porque o grau do de baixo aqui teria x ao quadrado vezes x ao cubo. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem confortável? Agora, bora lá, né? Quem é que eu quero integrar? Essa função, x ao quadrado mais 1, sobre x menos 3, x menos 2 ao quadrado. Ok? Ok. O que o caso 2 nos diz? A parte linear sem repetição fica só com uma constante em cima. A parte linear com repetição fica com uma constante em cima, mas vai diminuindo o grau, né? Então, fica um certo b sobre x menos 2, ou aumentando o grau, tanto faz. X menos 2 ao quadrado, né? Então, fica um númerozinho, ele e até a potência máxima dele. Ou então, vai regredindo, tanto faz. Beleza, então agora vamos resolver essa soma de frações. Lá do ensino médio. Aqui, tira o menino disso aí, é x menos 3, x menos 2 ao quadrado. Esse dividido por esse, sobra x menos 2 ao quadrado multiplicando a, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4x mais 4. Em B, esse dividido por esse, sobra x menos 3, vezes B, mais esse, sobra x, x menos 3, aqui tem mais 1, né? X menos 2, perdão. Aqui sim, esse dividido por esse, sobra x menos 3 com c. Massa. Agora, vamos separar, né? Quem é que acompanha x ao quadrado? Acompanha x ao quadrado a de cá, mais esse aqui eu tenho um x ao quadrado também, mais b, certo? Esse aqui eu não tenho, então acabou.
Quem é que acompanha em x? De cá eu tenho menos 4, certo? Menos 4a, perdão. Em b, em x eu vou ter menos 2, certo? Menos 2 com menos 3, dá menos 5b. E de cá em x eu tenho c. Certo? Certo. Tá em dúvida? Faz esse chuveirinho aqui antes, não tem problema. Você vai ter um polinômio mais ou menos assim. Ok. E quem é em constante? Menos 3c. Aqui em constante. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6b. Em constante aqui eu tenho mais 4a. Sobre x menos 3, x menos 2 ao quadrado. Belezura, agora vamos resolver o sisteminha, né? O sisteminha, ele é o quê? Na igualdade. A mais b acompanha x ao quadrado. Na minha equação aqui, eu tenho x quadrado, tenho 1, né? Então, meu a mais b tem que ser igual a 1. A mais b igual a 1. Em x, eu tenho alguma coisa aqui? Não. Então, em x, isso aqui tudo é zero, né? Então, menos 4a, menos 5b, mais c é igual a zero. E como constante, eu tenho, né? Então, 1 tem que ser igual a isso aqui tudo. 4a mais 6b menos 3c tem que ser igual a 1. Olha só que beleza, se eu fizer essa equação mais essa equação, eu sumo com 4a e fico com uma relação entre b e c, né? Então, eu vou fazer essa mais essa. Aí eu vou ficar com um sisteminha. De novo, aqui só observando, são 3 equações com 3 variáveis, existe solução e ela é única. Se eu fizer essa mais essa, vai embora o a. Lá em cima eu vou só copiar. Vai embora o a. Aqui, essa mais essa fica b. Essa mais essa fica menos 2c. Essa mais essa fica 1. Beleza. Se eu fizer... Tá. Dá para fazer essa menos essa e o b vai embora, né? Então, vai ser essa menos essa. Então, fica a. O b vai embora. Menos 2c de cá fica mais 2c de cá. Igual a zero. Tá de boa. Então, o meu a é igual a menos 2c. Eu podia já ter isolado aqui, mas tá bom. 1 menos b, né? O a é igual a isso e o a também é igual a isso. Ai, ai. Ah, tá. Daqui, ó, dessa equaçãozinha aqui, eu tiro o quê? Que 1 menos b é menos 2c, né? Então, menos 2c, que é igual a 1 menos b, 1 menos b é igual a a. É igual a a. Que eu já tinha do lado de lá, canela. Tá bom, não? Deixa eu ver o que é que eu podia ter feito aqui que eu não fiz. Não sei. Não lembro. Deixa eu dar uma colada. A menos b. B é igual a 4c. Quem é b em função de c, né? Quem é b em função de c? Vamos olhar para essa equação aqui.
O C é a mesma coisa que menos 5B, ou seja, 5B mais 4A. O que é 5B? Quem é B em função de A, né? B em função de A. Vamos deixar todo mundo em função de C. Eu quero B em função de C. Quero B em função de C. Beleza. Vamos tentar achar B em função de C. Quem é 4A em função de C é o mesmo que menos duas vezes, né? Menos 2A é igual a mais 4C, certo? Então, menos 4A é igual a mais, isso, menos 4A. Opa. Então, 4A, se eu multiplicar isso aqui por 4, 4A é igual a menos 8C, certo? Isso. Então, eu tenho que ser C5B mais 4A, que é menos 8C. Então, eu tenho que 9C é igual a 5B. Isso. Então, C, olha só, quando a gente já vai cansando. Então, B é igual a isso. Aí, eu vou pegar uma dessas aqui, daqui, e vou começar a resolver. Vou vir para o lado de cá. Não, eu tinha resolvido ela de outra maneira, bem mais simples. Vou fazer o seguinte. Tem um trem errado aqui? Não, tá certo. Tá certo. Então, tá bom. Então, como é que eu vou fazer? A em função de C. C em função de A. C em função de A eu tenho B. Beleza. Eu sei que o meu C é igual a menos 1 sobre 2A. Certo? E eu sei que o C é igual a 5 quintos, 5 nonos de B. Vou substituir nessa daqui, menos 4A, menos 5B. Oxe. Quem é B em função de A? É A menos 1, né? Então, fica mais 5. A mais 1, certo? A menos 1 para cá. A menos 1, menos B, A menos 1, 5, certo? Mas quem é C em função de A? Ufa, menos meio de A é igual a 0. Então, aqui eu tenho 4A, menos 4A com 5A, A, menos 5, menos meio de A, igual a 0. Olha só que beleza. Isso aqui é 2 sobre 2, então aqui fica 1 sobre 2 de A, é igual a 5, que me implica então que o A é igual a 10. Nossa Senhora da Badia. Achei que eu não ia fazer isso aí nunca mais na vida. Tem um menos aí. Esse menos aqui vem para cá para mais. Tá, beleza. Ufa. Agora, então, quem é B? Já que eu achei o A, eu consigo achar o B, né? Se o meu A é 10, 10 menos 1 é igual a menos B, né? Então, isso aqui, B, é igual a 9, menos 9. Deu uns valores diferentes do que tinha dado antes no meu. Mas, enfim, depois vocês conferem isso. Tá, e o C era 5 nonos de B. Quem é B é menos 9. Então, o C é menos 5. Deu tudo diferente do que tinha dado o meu. Paciência, gente. A gente já vai cansando mesmo, é assim mesmo. Antes, o meu conjunto de resoluções de A, B e C era
A igual a menos 10 e não mais 10, como está aqui. O B tinha dado 15 e o C tinha dado 11. Depois vocês conferem aí, por favor, qual que é que está correto. Se é esse que eu fiz agora ou se é esse que eu tinha feito antes. Tá? Mas, independente disso, a cara da função que eu vou integrar não vai mudar, tá bom? Vamos vir aqui para o quadro 1. A cara da minha função não vai mudar. Porque isso aí eu não tenho nenhuma variável envolvendo, né? Eu só tenho constantes. Então, a integral x² mais 1 sobre x menos 3. X menos 2² dx. Isso aqui é integrar em A sobre x menos 3. A para a gente é 10, menos 10. X menos 3 dx. Mais integrar em B. Em B lá pelo quadro 3. B deu menos 9, dx sobre x menos 2, mais a integral em C, que é C lá pelo quadro 3 também, C tinha dado menos 5, sobre x menos 2² dx. Bom, essa daqui me dá, dá menos 10 ln do módulo de x menos 3. Essa daqui me dá menos 9 ln do módulo de x menos 2. Só chamar o camarada aqui de u, camarada aqui de u. E essa daqui, se eu chamar esse camarada aqui de u, vai ser a integral de u elevado a menos 2, né? Que é menos 1 sobre o camarada. Vamos fazer aqui rapidinho. Essa daqui é menos 10 ln do módulo de x menos 3, menos 9 ln do módulo de x menos 2, menos 5, vou fazer ela num cantinho para vocês terem certeza, x menos 2², integral de dx, x menos 2², eu chamo u de x menos 2, du é igual a dx, certo? Certo? Então, isso aqui fica dx, que é du, isso aqui é u², então, isso aqui é a mesma coisa que u elevado a menos 2, potência, soma um camarada em cima e divide por essa nova potência, né? Então, menos 2 mais 1, menos 1. Então, isso aqui fica u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais k. Ou seja, quem é u? Esse camarada aqui vai descer, então vai ser 1 sobre x menos 2, certo? Mais k. Ok? Ok. Então, esse menos que aquele menos vira mais. Esse 5 aqui, sobre x menos 2, mais k. Beleza? Beleza. Vamos lá para o caso 3. Está todo mundo já morto, eu também. Inclusive, eu bananei nos trem lá exatamente por causa disso. Mas vamos lá, para o caso 3, é quando lá embaixo no denominador, eu não consigo reduzir o polinômio. Então, ele fica num polinômio de grau 4. O exercício que eu separei para fazer para vocês, que inclusive a partir de agora eu já vou dar umas coladas, que eu já estou cansadinha. Eu separei o exercício 23 da página 445 também. Qual que é a integral? 10 sobre x menos 1, x² mais 9 dx. Esse polinômio aqui, quadrático, ele não é mais decomponível,
né? Essa é a melhor maneira dele visto nos reais, porque as raízes dele já seriam imaginárias. Então, como é que a gente fatoraria essa função, né? x² mais 9, isso aqui fica, essa parte aqui que é linear, fica uma constante em cima. Essa parte aqui que é quadrática, fica uma coisa linear em cima, então fica bx mais c. Ok? Agora, tira o menino disso. X menos 1, x² mais 9. Esse dividido por esse sobra x² mais 9 multiplicando a. Esse dividido por esse sobra x menos 1, então fica bx mais c, x menos 1. Então, eu vou desenvolver isso aqui, que é para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar a, que multiplica x² mais 9, mais bx² menos bx, né? Esse com esse, mais cx menos c. X menos 1, x² mais 9. Ok, como é que fica nosso sisteminha para resolver? Em x², aqui em cima eu não tenho nada, né? E aqui embaixo eu tenho a mais b, né? Então, a mais b é igual a 0. Aqui em x de cá eu tenho menos b mais c, então é c menos b em x. Aqui eu não tenho nada, então aqui é 0. E aqui, constante, eu tenho 9a menos c. E aqui em constante eu tenho 10. Tá. Então, olha só que beleza. Meu c é igual a 9a. Se eu fizer essa mais essa, eu somo com b. Eu sumo com b. Então, eu fico com a mais c igual a 0. Ok? Então, eu tenho um sisteminha agora em A e B. Esse aqui eu fiz mais. Aqui era 9a menos c igual a 10. Se eu fizer essa mais essa, eu sumo com c e fico com 10a. 10a igual, esse aqui vai embora, certo? Igual a 10. Então, o meu a é igual a 1. O meu b daqui dá para tirar ele. Se o meu a é igual a 1, então b é igual a menos 1. E o c daqui dá para tirar ele. O c é igual a menos a, então o c é igual a menos 1 também. Ok, vamos lá para o quadro 2, e aí a gente junta isso. O errinho que eu posso ter tido no exercício anterior foi exatamente não ter distribuído todo o numerador, tá bom, gente? Então, quando vocês forem fazer, fiquem atentos a isso. Porque eu fui querer fazer rápido e aí eu me embananei. Então, é melhor fazer mais pausadamente, mas para não correr risco de erros. Então, a integral que a gente quer resolver é 10 sobre x menos 1 vezes x² mais 9 dx, que pela nossa distribuição desse quociente fica a sobre x menos 1, certo? No quadro 3 aqui, a sobre x menos 1, onde a é igual a 1, então isso aqui fica a integral de dx sobre x menos 1, mais a integral b é igual a menos 1, c é igual a menos 1, então a integral de menos x menos 1 sobre x² mais 9, né? Dx. Aí essa daqui é que nem uma que a gente já fez no passado, que eu vou quebrar ela em duas, essa e essa.
Essa daqui eu faço uma substituição simples, essa daqui é uma trigonométrica. Então, vamos lá. Essa aqui a gente já está careca de saber, que é ln do módulo de x menos 1, mais a integral, vou pôr um menos, de x sobre x ao quadrado mais 9 dx, menos a integral de dx sobre x ao quadrado mais 9 também. Ok? Essa daqui é de boinha, né? Essa daqui eu faço uma substituição simples, né? Chama ela de A, chama essa daqui de B. Ah, então, como é que eu faço? Integral de x sobre x ao quadrado mais 9 dx. Eu chamo de u x ao quadrado mais 9. D1 é igual a 2x dx. X dx eu tenho aqui, então isso aqui é 1 sobre 2 da integral de du sobre u. Então, isso aqui é 1 sobre 2, ln do módulo de u, mais u é x ao quadrado mais 9. Essa aqui é a parte A. E a parte B, que é a integral de dx sobre x ao quadrado mais 9, eu não sei integrar essa, mas eu sei a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Então, eu vou tornar essa uma que eu conheço, ok? Como é que a gente faz isso? Se eu colocar 9 em evidência, lá no denominador, se eu coloco 9 em evidência, isso aqui é a mesma coisa que 9x ao quadrado sobre 9, certo? Mais 1, concordam? Coloquei 9 em evidência, ok? Agora eu vou brincar com esse denominador aqui. Como é que ele fica? Fica assim, que é 9? É a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Então, isso aqui fica 9, que multiplica x sobre 3 ao quadrado, mais 1, né? Certo? Dx. Então, esse camarada aqui vai para fora. Eu vou chamar u sendo esse quociente aqui. E aí eu integro em u. Então, eu vou chamar x sobre 3 de u. E aí, dx é igual a 3 du. Ok? Queria que desse para fazer aqui, mas não vai dar. Vamos fazer aqui no quadro 3. Dá nada, não. Vou fazer um negócio aqui, por favor, que vocês não me xinguem, mas eu vou continuar aqui no mesmo rumo, tá bom? Então, esse 9 aqui, ele sai para fora da integral. Fica, quem é dx? Dx é 3du. 3du. Aqui embaixo, esse camarada aqui eu chamei de u, então fica u ao quadrado mais 1, ok? Esse 3 vai de novo para fora da integral, fica 1/3 da integral de du sobre 1 mais u ao quadrado. Esse aqui eu sei integrar, que é o quê? Arco tangente desse argumento. Esse argumento é u, mais k. Mas quem é 1 em função de x? Voltando para cá, 1 em função de x é x sobre 3, né? Então, isso aqui é 1/3 do arco tangente de x sobre 3, mais k. E agora eu volto para lá e junto todo mundo. Sacaram? Beleza? Vou juntar isso aqui não, depois vocês juntam. Vamos lá para o caso 4. O caso 4 é um cadinho mais longo ainda. E já está bem tardinha. Mas é só juntar, tá? A gente já fez tudo que precisava ser feito. Agora vamos fazer o 35, que é o caso 4. O caso 4 é quando aquele denominador aquele denominador ele é quadrático e ele tem multiplicidade. A gente não consegue fatorar ele. Então, a carinha dele fica assim, né? Um troço assim. Tá bom? Então, vamos fazer o 35 da mesma página.
que é 445, se não me engano. Exercício 35, página 445. Tá. Qual que é a integral? Dx sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok. Aí, esse aqui eu vou copiar o A, B, C e D. Aí, como é que fica essa? Essa fica assim, ó. Essa fração, né, essa função racional, que é 1 sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 4 ao quadrado, na parte que tem só uma raiz e ela não tem multiplicidade, lembrando, gente, que quando aparece x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado, tá? Só se tivesse um quadradinho aqui, tá bom? Então, tá bom. Nesse caso aqui, então, aqui é uma raiz com o zero sendo sem multiplicidade, então fica A sobre x. Aqui eu tenho um polinômio de grau 2, irredutível, com multiplicidade 2. Então, fica um certo bx mais c sobre x ao quadrado mais 4, mais dx mais e sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Eu vou até o máximo da potência. Só bater aqui para a gente fazer as contas do meu jeito que eu já fiz aqui, que é para evitar a minha fadiga. Então, beleza. E aqui, como é que fica esse menino? Esse aqui fica x, com esse camarada aqui, x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse dividido por esse sobra a, com esse quadrado, né, que é x à quarta, mais 8x quadrado, mais 16. Já estou desenvolvendo para facilitar a vida. Mais esse camarada que é bx mais c, vezes esse dividido por esse, sobra um desse e um desse. X que multiplica x ao quadrado mais 4, ok? Certo? Porque sobra um desse aqui, então fica x ao cubo mais 4x, vezes o bx mais d, isso. Mais esse camarada dividido por esse sobra um x, então fica dx mais e vezes x. Beleza, tá aí facilitando a nossa vida. Em x à quarta, o que eu tenho de coeficiente? Eu tenho o K. Em K daqui eu tenho o B, não tenho mais B. E de K eu não tenho x à quarta. O que eu tenho em x ao cubo? De K não tenho. Em x ao cubo eu tenho um C. Em x ao cubo eu não tenho. Então, acabou. Em x ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho 8A de K. X quadrado aqui eu tenho um 4B, certo? 4B. E de cá eu tenho um D. E o que eu tenho em X? Em X eu tenho, de cá eu tenho E. De cá eu tenho 4C. De cá, em X eu não tenho. E em número, o que eu tenho? Aqui não tenho. Aqui não tenho. Aqui eu tenho 16A. Viu que vai ficando mais chatinho? Então, agora então o sistema, como é que fica? Em x à quarta eu não tenho nada de lá, então vira 0, né? A mais B tem que ser 0. Em x ao cubo também não tenho nada de lá, então vira 0. Então, C é igual a 0. Graças a Deus começou a zerar uns trem. Aqui, em x quadrado, também não tenho nada lá. Isso aqui era x à quarta, eu falei quadrado, desculpa.
Em x², o que eu tenho de lá? Nada. Então, fica 8a mais 4b mais d igual a 0 também. Em x, tenho nada também de lá. Então, fica e mais 4d, mais 4c, desculpa. 4c mais e igual a 0. 4c mais e igual a 0. E númerozinho, tenho 1, né? Então, eu tenho que 16a é igual a 1. Olha que beleza. Então, a é igual a 1 sobre 16. Certo? Meu c já é 0. Meu b é menos a, então é menos 1 sobre 16. Aqui foi mais simples. O c é 0, então o e também é 0. E aí, então, daqui eu também consigo tirar o d, né? Daqui eu tiro que o d vai ser, vou colar, porque já bateu tudo, então tá de boa, menos 1/4. Vou fazer essa sominha aí. Beleza? E aí, como é que fica, então, a nossa integração? Fica da seguinte forma. Então, a integral que era? Dx sobre x, que multiplica x² mais 4² é equivalente a integrar a sobre x mais bx mais c sobre x² mais dx mais e sobre x² mais 4. Então, quem é a? A é 1 sobre 16 sobre x dx, mais a integral. Quem é b? Menos 1 sobre 16x. Quem é c? 0. 0. Só vim indicar, c é 0. Então, não aparece. Sobre x² mais 4, dx, mais a integral de d. Quem é d? Menos 1/4. Saudades. X e é 0, então não aparece. X² mais 4² dx. Olha só que beleza. Essa daqui é 1/16 ln do módulo de x. Essa é menos 1 sobre 16 avos, que multiplica x² mais 4. Isso aí vai dar para vocês fazerem 16 não, sobre 32, né? Vou fazer ela, para não dar ruim. Vamos fazer, né? Porque, enfim. 1 sobre 16 ln do módulo de x, essa daqui é beleza. Essa daqui fica menos 1 sobre 16 da integral de x sobre x² mais 4 dx. Isso aqui eu chamo isso aqui de u, parece x du lá em cima. Menos 1/4 da integral de x sobre x² mais 4² dx. Essa daqui é de boa, né? U é igual a x² mais 4, du é igual a 2x dx. Então, x dx é igual a 1 sobre 2 du, né? Então, beleza. E essa daqui a gente faz o que com ela? Se eu chamar x² mais 1 de u, mais 4 de u, 2x dx é du, né? Aí o x dx de lá, já resolvo também. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos de cá. Esse aqui é... Bom, quando a gente tenta fazer tudo junto e não faz separado, a gente embanana. Mas vocês já entenderam que isso aí é cansaço. Menos 1 sobre 16. Eu vou integrar
du sobre 2, então esse 2 vai sair aqui como 32, certo? X dx é du sobre u, então é ln do módulo de u, mas quem é u? X ao quadrado mais 4, ok? Menos esse 1/4 aqui com esse aqui fica 1/8. Eu estou integrando du sobre u ao quadrado. Du sobre u ao quadrado. Então, isso aqui passa para cima, é integrar u elevado a menos 2. U elevado a menos 2 sobra 1 no expoente e divide por esse novo quociente aí. Mais em k, isso aqui é 1 em u. Isso aqui é x ao quadrado. Mais 4, certo? Mais k. Ok? Ok. Então, voltando para cá. Isso aqui fica, esse menos aqui é o menos daqui, com aquele ali mais. X ao quadrado mais 4. Mais k, né? Vencemos. Vencemos. Ok. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Foi imensa a nossa aula, vocês me perdoem. Foram 2 horas de aula. Mas eu acho que com isso vocês já têm mais uma leva de exercícios. Só recapitulem aqueles coeficientes do caso 2. Que, enfim, eu dei uma embananada lá, mas de resto está tudo ok. Não deixem de olhar os exercícios já resolvidos em outros livros, tá? Tem muitos exemplos já resolvidos. Então, de começar a bater o olho na integral e saber qual é a estratégia que você tem para resolver aquilo. Segunda-feira, o professor Jean está com vocês. Eu vou estar no chat. E é isso. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Aproveitem para fazer bastante exercícios, porque de técnicas de integração a gente já encerrou. Segunda-feira já é aplicação de integração. Então, os métodos de integração quitamos. Então, é isso. Aproveitem para olhar exemplos resolvidos. Tentem fazer o máximo possível. E a gente vê até semana que vem. Então, bons estudos a todos e até a próxima.